Olá, bom dia a todos os amigos, irmãos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nessa manhã de domingo, quando estaremos abordando mais um capítulo subordinado ao tema A Gloriosa Esperança da Segunda Vinda de Cristo. Para tanto, iniciaremos com os nossos textos. O primeiro diz assim, 1 Pedro 3, 15, 16, Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Tessalonicenses 5, versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Portanto, no estudo de hoje, nós estaremos abordando a abertura dos 7 selos do Apocalipse. E, para tanto, vamos orar. Pai querido, em Tua presença nos encontramos para mais um estudo da Tua Palavra. Rogamos-te pela ação do Teu Santo Espírito na condução deste momento de reflexão, no qual trataremos das coisas que Tu tens revelado para o tempo do fim, que se aproxima e que necessitamos conhecer. Agora pedimos-te também pelos doentes que necessitam das Tuas misericórdias e poder para a cura de suas enfermidades. Nesse sentido, lembramos do Teu servo, irmão Hernani, que ele e aqueles que estão cuidando dele possam encontrar em Ti esperança de restabelecimento pleno de sua saúde. Estas coisas nós pedimos em nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus, nosso Salvador. Amém. Até agora, nós vimos que o livro de Apocalipse representa o fim do selo do livro cerrado de Daniel. Vimos isso lá mais atrás. E também verificamos que somente o Senhor Jesus foi achado digno de abrir o livro selado com 7 selos, pois foi ele quem se entregou para a remissão dos nossos pecados, vencendo a morte, e também é ele quem irá restaurar toda a criação. Isso nós sabemos. Estabelecendo o novo céu e a nova terra. As imagens provenientes desse quadro apocalíptico são símbolos que representam parte do que Deus quer nos mostrar acerca dos eventos que breve devem acontecer. Quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, apareceu um cavalo branco, como mostra aí a figura, com seu cavaleiro, que para alguns intérpretes representa Cristo. Outros defendem que o cavalo branco e o seu cavaleiro é o anticristo. Para uma outra corrente de pensamento, representa a proclamação do Evangelho. Outros estudiosos analisam esse cavalo branco e o seu cavaleiro
como representando os falsos profetas e a falsa religião. Assim diz o texto de Apocalipse 6, versículos 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Em sua visão na ilha de Patmos, João viu também quando o segundo selo foi aberto, e eis que surge um cavalo vermelho, como nós vemos aí, estamos verificando aí na figura. A maioria dos estudiosos concorda que este cavalo representa a guerra, onde muitos morrerão pelas armas e a paz desejada não será alcançada até que o príncipe da paz volte para estabelecer o seu reino. O texto de Apocalipse 6, versículos de 3 e 4, nos diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. O terceiro selo, ele revela um cavalo preto, como estamos mostrando aí na figura. Esse cavalo preto, ele vinha montado por um cavaleiro trazendo na mão uma balança. Vejam aqui, ó, uma balança, ok? E aqui também quase todos os intérpretes, né, do Apocalipse, eles concordam que as imagens que João vê simbolizam o cavalgar da fome, uma falta, naturalmente, de alimentos no mundo. O texto de Apocalipse 6, versículos 5 e 6 diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: um quenis de trigo por 1 denário, e 3 quenises de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A seguir, o Cordeiro abre o 4º selo e João se depara com a imagem de um cavalo amarelo, como mostra aí a figura. Também a maior parte dos estudiosos do Apocalipse aceita a ideia de que aí se trata do caos mundial da morte, dos homens através das pragas e pestes que acompanham a humanidade através dos tempos. O texto, então, de Apocalipse 6, versículos 7 e 8, nos fala: quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte. E os Hades seguia com ele. Aliás, o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada
autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. No quinto selo, vemos então o martírio dos santos, dos cristãos que sofreram perseguições ao longo da história. E esses cristãos passaram por torturas e foram mortos até o momento em que João descreve a sua visão, ou seja, até nos tempos ali do livro de Apocalipse. Suas almas suplicam o juízo e clamam por vingança de Deus contra o extermínio de milhares de cristãos inocentes ao longo dos séculos. E foram dadas a eles, a cada um daqueles ali, roupas brancas, e foi dito também que aguardasse um pouco mais até que completasse o número dos seus conservos, que ainda seriam naturalmente mortos da mesma forma que eles o foram, né? É na abertura deste quinto selo que vai se desenrolar a grande tribulação, a que Jesus se refere lá no Sermão do Monte, que nós também já temos falado aqui e que vamos abordar com mais detalhes ainda mais à frente nos próximos capítulos. Então, Jesus se refere a essa grande tribulação ali no Sermão Profético, em Mateus 24, também em Marcos 13 e em Lucas 21. Então, nesses livros, aparece ali o texto sobre esse sermão profético de Jesus, na qual um grande número de cristãos será decapitado. O texto diz assim, Apocalipse 6, o capítulo 6, que nós estamos vendo, versículos de 9 até o 11. Deixa eu abrir um pouco aqui mais a imagem. E diz assim, quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Então, vimos aí a abertura do quinto selo. Agora, veremos a abertura do sexto selo. O que acontece, então? O que João presencia ali na sua visão? A abertura deste sexto selo. Então, na verdade, ele vai nos transportar até o período imediatamente antes da vinda de Cristo. Aqui, Cristo ainda não retornou, não houve ainda a sua segunda vinda. São apenas, o que está acontecendo aqui, são apenas, como é que diríamos, aqueles fenômenos, né, meteorológicos que vão acontecer um pouco antes da vinda de Cristo. Esses fenômenos estarão acontecendo, como vocês estão verificando aqui. O Sol vai se escurecer, né? A Lua vai se tornar vermelha como sangue, né? E outros eventos também estarão acontecendo. Quando este selo é aberto, ocorre também um grande terremoto,
o céu se recolhe, o sol escurece, como nós vimos aqui, como silício, a lua também se torna como sangue, e as estrelas se precipitam. E muitas ilhas, milhares de ilhas vão desaparecer também. Aqueles que não deram ouvidos à voz de Deus e negaram a mensagem da sua palavra, sejam eles grandes ou pequenos, ricos ou pobres, servos ou livres, pedirão aos montes que caiam sobre eles, porque não estarão preparados para a vinda do Senhor. Vejamos aqui então o texto que nos diz assim, Apocalipse 6, versículos de 12 até 17. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como o saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todos escravos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir? O rei que estava chegando, naquele momento, o rei que no caso aí vai chegar, que é Jesus, ele não era conhecido deles, né? Eles não quiseram, aqueles que não quiseram aceitá-lo como salvador pessoal, agora, portanto, eles não tinham mais chance, porque agora era muito tarde. Por isso, eu exorto aos amigos, aqueles que ainda não tiveram assim, uma oportunidade, né, de ter um encontro com o Senhor, a oportunidade de salvação tem sido agora anunciada. E se você ainda não decidiu estar ao lado de Jesus, aceite agora, né, e creia nele, para que você possa estar seguro da sua salvação. Então é bom que todos pensemos bastante nisso hoje, porque chegará o momento tanto da grande tribulação, que não é a ira de Deus ainda, a grande tribulação, ela representa os desmandos da humanidade, ali na grande tribulação. Por isso nós achamos que a igreja vai passar por essa grande tribulação. Mas depois dela, ou seja, depois, nós vimos lá a abertura do quinto selo, depois dessa grande tribulação é que o Senhor virá. E aí é que ele vai acabar com esses desmandos da humanidade. E aí ele vem para combater o anticristo, né? E esses fenômenos estarão ali acontecendo. Então ali já vai começar a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Então agora, sim, representa a ira dele, e não mais os desmandos ali da humanidade, como na grande tribulação. Então a ira vem para colocar um ponto final nesses desmandos. É preciso que a gente tenha isso bastante claro em nossas mentes. Ok?
Após a abertura do sétimo selo, né, que é o próximo que vem aí, e antes do soar da primeira trombeta, há um espaço de quase meia hora de silêncio no céu. Este selo ele não é aberto sem primeiro descrever a selagem do povo de Deus representado lá por aqueles 144 mil. Muita gente não sabe direito o que é aqueles 144 mil, mas o Dr. Russell Shedd ele afirma que o simbolismo do ato de selar estes servos, né, de Deus comunica a segurança e proteção divina com que os cristãos podem realmente contar. E o professor Cristiano da Silva Neto, aliás, tanto o professor Cristiano quanto o professor e o pastor Russell Shedd, nós temos considerado aqui os livros deles, né, em nossas avaliações, em nossas meditações, por isso tenho aqui citado, né, esses nomes. Então, o professor Cristiano ele analisa que esse sétimo e último selo ele é muito diferente dos demais, pois aqui vemos Deus lançando a sua ira sobre a humanidade, como nós havíamos falado, e não mais suportando a forma como o homem vem destruindo a si mesmo e a tudo que ele, no caso Deus, criou. Vamos então verificar aqui o nosso texto. Vou ampliar aqui para vocês, que diz assim, Apocalipse 8, observe que agora nós saímos do capítulo 6, estamos no capítulo 8, ou seja, nós saímos lá do capítulo 6, onde nós vimos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto selos serem abertos, tá certo? E o sétimo selo, então, ele será aberto no início do 8º capítulo, lá de Apocalipse. Então, nesse meio tempo aí é que aparece lá no capítulo 7, por ali, aquelas coisas sobre os 144 mil, e aí nós vamos mais à frente, eu creio que já nos próximos capítulos, nós vamos analisar mais detalhadamente esses selos. Tá? Aqui eu estou dando apenas uma visão geral, nós estamos tendo uma visão geral para termos uma ideia, né? Para que possamos compreender esses 7 selos, que a partir desses 7 selos é que vão se desenrolar praticamente todo o livro de Apocalipse até o final dele lá, com a vinda de Cristo, depois o juízo final e o estado eterno, com os novos céus e nova terra. Então aqui passamos do capítulo 6º, pulamos temporariamente o 7º e entramos no início do capítulo 8, ali desde o versículo 1 até o 6, onde ele vai mostrar aqui a situação do 7º selo. Vejamos então. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Vamos seguir aqui os outros versículos. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Depois o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou
sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Veja que visão impressionante é essa do apóstolo João. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, vocês estão verificando aqui que no 7º selo, então a partir do 7º selo, vão aparecer as 7 trombetas. Então a coisa se amplia. Depois das 7 trombetas, nós vamos ver a 7ª, e depois da 7ª trombeta, mais na frente, a gente vai verificar outras coisas, mais 7 coisas. Aí vem as taças, enfim. Então, o número 7, né, na Bíblia, ele representa a perfeição, né, de Deus, e a gente vai ver que o 7 está bastante presente aqui, nesse estudo que nós estamos fazendo. Desde lá de trás, a gente tem visto essa questão, por exemplo, das 7 igrejas lá da Ásia, né? 7 igrejas, agora estamos vendo os 7 selos. Daqui para frente também estaremos vendo os anjos, né, que vão tocar as 7 trombetas, e por aí a gente vai vendo o número 7 dentro dessa visão, né, que João tem do Apocalipse, e isso vai se estender até mais lá para frente. Então é uma coisa muito, muito interessante. Vimos que nesse 7º selo, então, como falamos, começa aí as 7 trombetas sendo tocadas pelos anjos, né? Os anjos aí eles representam o exército, né, de Deus, em que será, como é que eu diria, será dado início ao grande e terrível dia da ira do Senhor. No caso aí, estará sendo comandado, orquestrado por Ele mesmo, pelo Senhor, que conduz a história para um desfecho de acordo com os seus planos. Ok? Como este é o último selo, a sua abrangência vai até os eventos finais da história, ou seja, passando pela volta de Cristo, como nós falamos aqui, vemos aqui na figura, vou ampliar aqui um pouquinho mais para vocês verem, aqui essa figura de cima, né? E também aqui, pelo juízo, essa figura aqui também, mostrando aí o juízo final, e culminando aqui, mais abaixo, com o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Então, nos próximos estudos, nós estaremos aprofundando bem mais ainda o nosso entendimento sobre esses 7 selos. Nós vimos de forma geral agora, mas depois nós vamos ver mais detalhadamente o que significa realmente esses 7 selos. Por exemplo, o cavalo branco no primeiro selo. Existem muitas interpretações. Então, nós vamos colocar aqui essas interpretações e vamos procurar também mostrar o que nós pensamos, né, a nossa posição também a respeito do significado desses selos, e principalmente aquele primeiro do cavalo branco. Então nós vamos detalhar mais ainda esses aspectos, e para diminuir aí as nossas dificuldades aí em interpretar essas imagens, né, impressionantes que João nos repassa ali através da visão que ele teve. Então, prezados irmãos e amigos, nós estamos chegando aí ao final do nosso estudo de hoje. Lembre-se que o livro da história está nas mãos do Cordeiro, que venceu. Por mais turbulenta e dramática que seja a história e a situação do mundo, Deus continua no trono e Ele tem o controle de tudo. Quem tem o livro nas mãos é o Cordeiro, ok? Os fatos e os eventos
do final dos tempos só se darão porque o Cordeiro toma essa iniciativa e as coisas não acontecem, tá? Vejam bem, as coisas não acontecem sem o consentimento da vontade dele. Então ele está ali com todo o controle desses eventos e dos acontecimentos aí da história. A maneira de nos livrarmos da ira vindoura do Senhor e nos colocarmos inteiramente em suas mãos, sob o seu senhorio, da mesma forma como em suas mãos está o livro que revela, né, o final glorioso do seu povo, também nós devemos nos colocar inteiramente nas mãos do Senhor, para que nós possamos, lá naquele dia, nós possamos estar com eles salvos, ok? E ali estaremos salvos e reinaremos com ele e viveremos com ele para sempre. Finalizamos então com o nosso texto que nos alerta para esses momentos. 1 João, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Tenhamos então todos um ótimo domingo e uma semana abençoada aí pela frente. Possamos aí nos cuidar, né, durante esses dias aí de dificuldade. E eu peço a todos, então, que examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.